Paróquia São José, Setor Sul, Praça do Cruzeiro, Goiânia. Homilia do dia 23 de novembro de 2025. Solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. Irmãs e irmãos, preparemos o nosso coração para ouvir o Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os chefes zombavam de Jesus, dizendo: a outros ele salvou, salve-se a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados também caçoavam dele. Aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre e diziam: se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo: tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro o repreendeu, dizendo: nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação? Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos. Mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim, quando entrares no teu reinado. Jesus lhe respondeu: em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Rezemos por um instante em silêncio, invoquemos do Espírito Santo o auxílio, para que por ele alcancemos a plena compreensão desta palavra. Rezemos. Irmãs e irmãos, ao celebrar a solenidade de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, a Igreja nos aponta o sentido último da nossa caminhada. Significa exatamente que no calendário da nossa liturgia católica, tudo que nós vivemos, tudo que nós realizamos, tudo que nós existimos, tudo que nós somos, encontra o seu sentido último quando colocado diante de Cristo, o Senhor de tudo. Tudo quanto somos, fazemos, existimos e realizamos, se não for colocado diante de Cristo, não encontra o seu sentido último. Tudo que nós realizamos pode plenamente alcançar o sentido último, também nas coisas que se referem às nossas fraquezas. Porque nele, Senhor, nós alcançamos a graça até quando nós somos fracos, empurrados pela desgraça de nossas misérias, fraquezas e pecados. Quando nossa vida se move para tudo ser colocado diante do Senhor, como o próprio apóstolo Paulo diz, nele nós somos mais que vencedores. As orações da festa dessa missa de hoje dão-nos um panorama do sentido espiritual desta celebração. Na oração da coleta, na oração que prepara a mesa das oferendas, no prefácio da Santa Missa, no Oremos pós-comunhão, tudo tem uma expressão espiritual que ajuda-nos a mergulhar neste mistério. Propriamente no prefácio da missa se diz assim:
com óleo de exultação ungistes vosso Filho unigênito, nosso Senhor Jesus Cristo, sacerdote eterno e Rei do universo. Oferecendo-se a si mesmo no altar da cruz, como vítima pura e pacífica, realizou o mistério da redenção humana. Depois de ter submetido ao seu poder todas as criaturas, entregará à vossa imensa majestade um reino eterno e universal, reino da verdade e da vida, reino da santidade e da graça, reino da justiça, do amor e da paz. Dito isso, de certa forma, eu quis ajudar-nos, a mim também, com essa palavra um pouco mais espiritual, porque o que vem é profundamente desafiador. Estamos concluindo também, com esse domingo, a leitura sequenciada do Evangelho de Lucas. Curiosamente, encerramos esta leitura hoje, no capítulo 23, versículos 35 a 43. Jesus pregado na cruz, ao lado dos malfeitores, e o comportamento e as reações que se desencadeiam diante desta cena de Jesus crucificado. Aqui já vem uma provocação interessante. Que sentido tem proclamar Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo, Rei, Senhor do Universo, com Ele na cruz? Um irmão evangélico perguntaria: vocês realmente pensam que Jesus está morto? E a gente diz: sim, sua morte é uma oferta perpétua e permanente no altar da cruz. É um sacrifício que se realiza perpetuamente, como a sua ressurreição é um movimento eterno e perpétuo, garantido por essa entrega. Ressurreição garantida por esta entrega. Portanto, vamos propriamente ao texto. No Evangelho de Lucas, no capítulo 35, nós iniciamos nesse texto já assim. Naquele tempo, os chefes zombavam de Jesus, dizendo: se você abrir a sua Bíblia, você vai ver que Lucas, no versículo 35, apresenta uns detalhes a mais. Diz que no Monte da Caveira, ele foi crucificado, ao lado dele 2 malfeitores. E aí diz assim, ainda no versículo 35, o povo olhava em silêncio, os chefes zombavam de Jesus. O evangelista Lucas quer exatamente dar-nos a plena noção desta realidade. O povo olhava em silêncio, uma reverência, um respeito, uma humilde acolhida desta realidade de dor e de sofrimento. Independente de quem quer que seja, que sejam esses os crucificados, independente das causas, das condenações e da violência que impuseram sobre eles, nós contemplamos pessoas feridas, humilhadas, judiadas e mortas. O povo olhava em silêncio. Os chefes zombavam de Jesus. Chefes, aqui, entendemos propriamente as lideranças religiosas e políticas de Israel. Refere-se, na maior das vezes, ao Sinédrio, a composição daquele colegiado dos 72 anciãos, que era presidido por um sumo sacerdote a cada ano. O chefe do Sinédrio, o Sinédrio era um colegiado de governo religioso que tinha poder de decidir as coisas políticas especificamente nas relações
de judeus com judeus, uns com os outros. Porque Israel estava ocupado pelo Império Romano, pelo poder das armas do Império Romano, a violência política, a violência militar se impunha, a violência econômica, e Israel não tinha um governo próprio. Israel era, do ponto de vista político, dominado pelo Império Romano, e o povo judeu gozava de um certo mimo da parte do Império Romano, de manter esse colegiado dos chefes. Portanto, os chefes, a elite religiosa e política, especificamente do Sinédrio, zombavam de Jesus. 3 categorias que insultam Jesus. No versículo 36 diz: os soldados também caçoavam dele. Soldados representam as forças das armas, as forças militares, o poder da força e da violência. No versículo 39 diz: também um dos malfeitores crucificados com eles o insultava, dizendo. Retomemos na sequência: os chefes religiosos e políticos, os soldados, as forças das armas, as forças militares e o insulto também de um condenado. Qual é o conteúdo do insulto? É maravilhoso, porque através do insulto eles proclamam uma verdade. Quem é Jesus? Os chefes dizem: a outros ele salvou. Salve-se a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus o escolhido. Os chefes dizem isso porque os chefes religiosos e políticos, as elites do mundo, as elites econômicas, políticas, sociais, culturais no mundo, elas fazem isso. Elas usam o poder para isso, para salvarem a si mesmas. A outros ele salvou. Salve-se a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus o escolhido. Os influenciadores da lógica do coach, da lógica de potencializar, de ativar esse discurso fraquinho, motivacional, diz: porque o que adianta você fazer o bem para o mundo se não faz para você mesmo, não é? Porque se você não cuida de você, eu sou imagem, eu sou a melhor versão de mim mesmo. Esses chavões estúpidos que tem aí. Eu sou a melhor versão de mim mesmo. A outros salvou. Salve-se a si mesmo, se de fato é o Christos. Christos, ungido, enviado, Messias. Se de fato é o Christos de Deus, o escolhido. Olhe, eles apresentam na zombaria, eles apresentam os 2 títulos que Jesus recebe por ocasião da transfiguração. Primeiro, no lugar retirado com os discípulos, pergunta no capítulo 9 de Lucas, versículo 20, na transfiguração. Antes da transfiguração, desculpe, Jesus pergunta: quem diz o povo que eu sou? Eles relatam uma confusão. E para vós quem eu sou? Pedro confessa: tu és o Cristo de Deus. Ou algumas traduções: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Os religiosos e políticos, os chefes, insultam, zombam de Jesus, apresentando esses 2 títulos, o Cristo e o escolhido. No capítulo 9 de Lucas, também, quando a nuvem envolve Jesus, os discípulos, e da nuvem vem uma voz que diz: este é o meu filho amado, o escolhido, escutai o que ele diz. Lembram? Então, na zombaria, pelos lábios dos zombadores, a gente vê ecoar, ressoar
os títulos mais eloquentes que Jesus recebe em momentos extraordinários, como no batismo, na transfiguração, na relação com o Pai. Agora eles escarnecem perguntando: para que ter escutado um dia aquele título, o Cristo, o escolhido, o Messias, o enviado, se agora é abandonado assim? O servo sofredor, dos capítulos 41, 42, 43 do profeta Isaías, vale uma leitura daquele servo sofredor que está no profeta Isaías. Vamos evoluir para os títulos. Os soldados também caçoavam dele. Olhe só, os soldados também caçoavam dele. De armas em punho, aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre e dizia: se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Porque rei é para salvar a si mesmo, não é não? Todo-poderoso é poderoso para salvar a si mesmo. Olha os poderosos dessa pátria amada Brasil, o que eles fazem. Independente da ideologia, de qual partido que entram lá. O que é que eles fazem? Eles ficam 4 anos planejando ganhar as próximas eleições. Ganham as eleições e antes de tomar posse, iniciam já a fazer a campanha para os próximos 4 anos, ganhar votos para outra reeleição. E sucessivamente. Salva-te a ti mesmo. Se és o rei, se és o escolhido, se és o Cristo. Vamos recordar uma coisa importante. Em Lucas, esses títulos que Jesus de novo pregado na cruz, faz ecoar pelos lábios dos malfeitores, esses títulos já apareceram. No comecinho do Evangelho, no capítulo 1, versículo 32, os anjos: hoje nasceu para vós o Salvador, que é o Cristo de Deus. O velho Simeão, lembra? O evangelista narrava: porque foi revelado pelo Espírito que Simeão não morreria antes de ver o Cristo de Deus. O velho Simeão, quando pega o menino, diz: meus olhos viram a salvação. Mas também, no capítulo 4, verso 41, os demônios gritam na sinagoga: tu és o Santo de Deus. João Batista aponta: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No capítulo 3, versículo 15, João Batista. No capítulo 9, 20, eu já disse a resposta de Pedro: tu és o Cristo de Deus. Pedro é o primeiro apóstolo a dar esse título a Jesus, somente no capítulo 9. Bem lá dentro do Evangelho. Depois de até os demônios terem gritado: quem é Jesus? Agora que os discípulos começam a entender. E Pedro, que dá o título a Jesus: tu és o Santo de Deus, Jesus anuncia que vai sofrer, ser rejeitado e ser morto na cruz, e Pedro repreende e diz: Deus, não permita tal coisa, que isso nunca te aconteça, porque a cruz, ela contrasta violentamente com a cena dos títulos messiânicos, da expectativa messiânica do povo de Israel. A cruz é a antítese escabrosa, horrorosa do Messias esperado, da idealização do Messias. A cruz é a personificação de tudo que o Messias não podia ser. Portanto, os homens das forças e das armas caçoavam dele. Aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre. Já vi uma bela pregação de um bispo
que os crucificados pregados desse jeito, o corpo pesava, o cansaço, a exaustão pesava nessa forma, e o corpo ia descendo. Essa pressão do abdômen apertava o pulmão e o crucificado morria de cansaço, morria asfixiado. Como técnica de espetáculo, todo mundo eu acho que já assistiu relatos de pessoas torturadas pelos regimes violentos também aqui no Brasil, como eram as torturas nas prisões, quais eram as técnicas absurdas de tortura. Uma das técnicas que usavam está crucificado ao meio-dia até às 3 da tarde. Se deixar ele dobrar o corpo assim, ele vai ser asfixiado e vai morrer logo. Então, dar vinagre para cheirar, para oferecer perto da boca como para beber, só o cheiro do vinagre dá ânsia de vômito e a pessoa dá aquela reagida para buscar ar, para respirar. Não sei se você já cheirou vinagre quando você está cansado, exausto, mal. A ânsia de vômito vem. Então aqui é um recurso, uma das interpretações maravilhosas que eu vi, é esse recurso de induzir a tortura para movimentar e a respiração voltar e não morrer logo, e continuar a prolongar o espetáculo da barbárie. Depois de falar que os soldados caçoavam dele, no versículo 38, o evangelista capricha no detalhe. Acima dele havia um letreiro: este é o rei dos judeus. Dos judeus porque nós temos um rei, que é Herodes, nós temos um imperador, nós temos César. Não representa a autoridade nossa, representa a autoridade dessa gentinha que nós dominamos a fio de espada e com taxas de impostos aqui na Palestina. É essa a simbologia. Versículo 39. Um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo: tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Aqueles que entram para o mundo do crime também entram para o mundo do crime para salvarem a si mesmos. E para salvar aqueles que com eles compõem o mundo do crime. Sobre o crime, nós no Brasil temos uma larga tradição de conhecer o que é capaz de um país organizado e ordenado para a força do mal. Quem tem a minha idade para trás, se lembra de ouvir no rádio, lá nos anos 60, 70, o que eram aqueles criminosos que pouco mal faziam com o jogo do bicho, os jogos e os esquemas do jogo do bicho que tinha no Rio de Janeiro, e que gradativamente aquela articulação do jogo do bicho começa a interferir, a bancar o esporte, o futebol, a bancar as escolas de samba, e aquilo foi espalhando pelo Brasil inteiro para o mercado da prostituição no Rio de Janeiro, o mercado, desculpem falar isso aqui, o mercado das mulatas, da prostituição das meninas morenas, das mulatas. E a gente chamava aquilo de um crime menor. Não tenha receio, porque isso aí, a pena para quem cometia aquele tipo de crime era considerada, era um delito de menor grau. Uma punição breve, como o roubo de alguma coisa. Hoje, a gente viu que aquele crimezinho de ordem menor tomou proporções do crime organizado nas suas esferas mais poderosas, que alcançam traços de um domínio do país inteiro e que se alastra pelo globo terrestre. Lucas reúne nos versículos 37, 38 e 39
traços que marcam a realeza de Jesus. Como na glória do nascimento de Belém, a escandalosa cena de um menino colocado dentro de um coxo, no meio da palha, do capim, o feno do gado, envolvido em faixa, os anjos cantando glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. Como é que a glória de Deus desce a essa miséria pobre aqui nesse curral? Agora, a corte, o contrário da corte celeste, os anjos que cantavam diante do presépio, glória a Deus nas alturas, agora a corte do mal blasfema, caçoa e ofende os chefes políticos, religiosos, militares, as forças, as armas e os malfeitores. É a corte que lembra o coro dos anjos que cantavam diante da manjedoura. Agora as forças do mal cantam diante do crucificado. Impressionante essa cena. Esse traço literário e poético de Lucas. A gente sente arder o coração diante disso. Versículo 40, avancemos. Mas, agora vem o salto. Agora vem o porquê desse evangelho na festa solene de Cristo Rei. Agora vem sim, o senhorio de Cristo, o reinado de Cristo. Você poderia dizer, você que é da lógica, da calculadora, do lucro, da lógica motivacional, salva-te a ti mesmo e a nós, se és o escolhido, salva-te a ti, a outro salvou, salve-se a si mesmo. Você pode dizer, que barbárie, a eloquência do discurso do Evangelho é ele com somente um do lado dele. Versículo 40. Mas o outro repreendeu, dizendo, repreendeu aquele malfeitor do versículo 39, que insultava Jesus, dizendo, tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. O outro malfeitor o repreendeu, dizendo, nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação. Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos, mas ele não fez nada de mal. Essa é a primeira parte da intervenção do outro malfeitor. Vamos aos detalhes. Primeiro, que ele é chamado apenas de um outro malfeitor. Já evidencia quase a insignificância e apenas o relato de mais um criminoso, mais um bandido morto. Mais um malfeitor. O repreendeu, dizendo, nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação, crucificado com os crucificados, amaldiçoado com os amaldiçoados, pregados ao seu lado. Tu que sofres a mesma condenação. E depois ele confessa no versículo 41, para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos. Nós merecemos. O que a gente faz na Santa Missa quando começa? Logo depois do sinal da cruz, da saudação, bate no peito e diz, Senhor, tem de piedade de nós, Cristo tem de piedade de nós, Senhor, tem de piedade de nós. Nós merecemos, nós fizemos mal, nós pecamos. Um criminoso que confessa, um criminoso que não nega, um criminoso não diz o que o outro é, não diz que o outro não presta, mas ele põe um nós. Não nega, não diz que é o outro que não presta, mas diz nós merecemos.
mas ele não fez nada de mal. O anúncio vem. Podem o poder das armas, do poder religioso, do poder político, do poder econômico, podem todas as formas de poder militar, violento, podem o poder das corporações e das organizações criminosas, os malfeitores do mundo se articularem, todos numa ordem só de força, que nenhuma força do mal articulada será capaz de deter este anúncio. O anúncio vem. Ele não fez nada de mal. Esse é o anúncio. Nenhuma força é capaz de deter este anúncio. Ele é puro, é santo, é perfeito. Ele é Senhor até na extrema humilhação. Ele é Senhor até quando o seu senhorio é absolutamente esvaziado. A kenosis, esvaziou-se a si mesmo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas esvaziou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre, no céu, na terra, abaixo da terra, e toda língua proclame: é Senhor, para a glória de Deus Pai. O anúncio que vem de um marginal, o anúncio que vem de um condenado, um crucificado com o crucificado, se torna anunciador da autoridade daquele que está do meu lado. Ele está do meu lado, mas ele tem autoridade. Ele não fez nada de mal. Eu não tenho autoridade. Eu fiz o mal. Um ladrão. Um ladrão. Que a piedade popular aprendeu a chamá-lo de o bom ladrão. O condenado que é bom. Assustador, né? Assustador. Assombroso. Nós vivemos na sociedade da violência, do insulto, da raiva. Nunca tivemos na história do mundo uma articulação tão poderosa da força da raiva, do ódio contra os outros como temos hoje. Até dentro da igreja. Os divididos entre conservadores e modernos ou liberais, os libertadores e os conservadores, os tradicionalistas e os abertos, e nos insultamos mutuamente como ladrões malfeitores que deveríamos dizer todos nós merecemos, Senhor, porque pecamos, mas não, nós gritamos o erro do outro para dizer que nós somos os certos. Nós gritamos até do alto da cruz, condenados juntos, nós gritamos o erro do outro, mas não temos coragem de falar do nosso erro. Não damos conta nem de ser bons ladrões. Um criminoso que reza, humildemente pede, versículo 42, e acrescentou, Jesus, Yeshua, lembra-te de mim, quando entrares no teu reinado. Humildemente pede, lembra-te de mim, lembra-te de mim, lembra-te de mim. Um criminoso que proclama o senhorio de Cristo. Sim, tu estás crucificado entre dois ladrões. Sim, mas tu reinarás. Tu tens um reinado. Quando entrares no teu reinado, lembra-te de mim, porque o teu reinado não é o da morte ou da condenação, não é o da opinião dos religiosos, dos políticos,
das forças armadas, dos militares, das armas, do crime organizado. Não, o teu reinado, ele existe, e tu reinarás. Sim, reinarás. Sim, os chefes políticos, religiosos, econômicos não reinarão. Os soldados, por mais que tenham forças poderosas, não triunfarão. Os condenados iguais a nós, que não confessar os próprios pecados e os próprios crimes, jamais triunfarão. Não temos e nem teremos um reinado. Sim, mas tu tens um reinado, o amor do divino Pai eterno, que o Senhor entrará nesse amor hoje, agora. Quando nós olhamos para isso, nós lembramos da nossa sociedade. Nós vivemos numa sociedade crucificada entre dois ladrões. Uma humanidade crucificada também entre dois ladrões. Jesus é a imagem da humanidade crucificada entre dois ladrões. Desculpe o trocadilho. No passado, uma corrente ideológica aqui no Brasil insultava outra dizendo: ó, o ladrão, o líder de vocês é o ladrão, não presta porque ladrão é criminoso, é presidiário, ex-presidiário. Agora todas as correntes ideológicas no Brasil têm o seu presidiário que merece. Não é por causa de ladrão e de criminoso condenado e preso ou com tornozeleira que vai faltar material para a gente continuar insultando uns aos outros. Nós temos ladrões, nós temos condenados, nós temos criminosos entre nós. Ainda que nós gostemos deles, segundo a justiça, eles cometeram crimes. Ainda que nós os amemos, eles são ladrões, são criminosos, condenados pela justiça comum. O que é que nós vamos fazer do alto de nossas condenações? Continuar insultando o outro que está do lado de lá, dizendo você não presta e eu presto? Ou, como bom ladrão, vamos dizer, para nós é justo, nós merecemos. Ele não fez nada de mal. Nós merecemos, ele não. Há pouco eu me referia à história do crime organizado no Brasil, que partia do grande poder de comunicação que tinha os veículos, por causa da antiga capital, seguramente, o Rio de Janeiro. E como o crime organizado nasceu de uma coisa inocente, do jogo do bicho. E cada vez que um era preso, o esquema que se fazia para soltar aquele, ele conseguia sair, e no domingo seguinte, aquele criminoso que fora preso e que foi libertado por uma medida, por uma liminar, estava de trajes solenes, na maioria das vezes branco impecável, no meio da massa das torcidas de futebol ou na escola de samba. E a gente chamava aquilo de um crime menor. Eram esses os portadores de um mal que a gente não identificava grande ameaça, porque eles lidavam com o entretenimento, o futebol, o carnaval e a prostituição. O entretenimento para os ricos, os chefes e o turismo do pecado, que sempre alimentou a ordem da economia dos países pobres. Sempre. É nesta ordem de um mundo de criminosos, de uma sociedade de criminosos que somos, de pecadores que somos, que hoje precisamos proclamar Jesus Cristo, Rei do Universo. Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei e Senhor. Sim, tu reinarás. Jesus acolhe
a oração do criminoso que reza. Piedosamente, Jesus, sofrido, humilhado, escuta a prece do criminoso ao dizer: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Jesus lhe respondeu: em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Senhor Jesus, reina hoje e nós reinaremos com o Senhor. O paraíso, que é o lugar por excelência daquele sonho poético de Deus. O paraíso, que é aquele sonho idílico, puro de Deus, o Éden. Que Adão e Eva andavam e caminhavam, escutavam a voz de Deus. Adão, aquele relato maravilhoso de Gênesis, Adão diz a Deus: ouvi seus passos no jardim. Jesus e o criminoso, daqui um pouco vão estar convivendo no paraíso, escutando a voz e o barulho dos passos um do outro no jardim. Eu e você podemos ter passos e voz também ecoando um som de pureza, inocência e graça no Éden. Tão somente se nós tivermos coragem de bater no peito e dizer: nós merecemos, ele não fez nada de mal. Sabe que a igreja foi muito fortemente influenciada, a igreja no Brasil, por movimentos identificados com a esquerda, que logo desencadeou, chegando ao poder, desencadeou nos grandes escândalos de corrupção. E uma das coisas que mais assustou a mim, desencantou-me profundamente com aquele povo que era amigo de bispo, dos religiosos, das religiosas, que davam aula para nós no seminário, e que tinham um compromisso social de transformação. Eu nunca encontrei um intelectual, nunca encontrei um líder religioso que tivesse coragem de dizer assim: nós apoiamos tal corrente de esquerda ou de tal ideologia, e eles corromperam e pecaram, e são de verdade, nós erramos, porque deixamos dominar sobre nós o pecado da corrupção e do crime. Nunca. Agora, de novo, parte da igreja se aliou à direita, subiu ao poder, e os escândalos de joias desaparecidas a crimes de toda ordem. E você não vê uma autoridade religiosa dizer: nós merecemos porque pecamos. Nós ficamos o tempo inteiro dizendo: é insulto, é perseguição, e a gente não vê varões e varoas termos coragem de dizer: nós merecemos porque pecamos e fizemos o mal. Sim, houve corrupção. Sim, nós cometemos crime. Sim, nós temos que pagar pelos crimes que cometemos. Se é do meu lado, é perseguição. Se é do seu lado, é porque você é tão bandido, tão criminoso, que a gente não está dando conta de provar. Sua esperteza é manobrar a lei e a gente não dá conta de provar. O mal seu é maior. Que pena que nós nos dividimos entre criminosos que se acusam mutuamente. O bom ladrão, ele grita lá do alto da cruz: nem sequer temes a Deus. Tu que sofres a mesma condenação, para nós é justo. Que dia nós vamos ter coragem de dizer: esse processo que trama contra nós é justo, porque erramos e pecamos? Que dia? Por quanto tempo nós seremos cristãos, de direita ou de esquerda, de ideologia qual for, aliada aos chefes deste mundo, da política, da economia, para dizer: nós não fizemos nada de mal? O bom ladrão diz: ele não fez nada de mal, nós fizemos muito mal.
Que o Senhor nos conceda a graça, irmãs e irmãos, de celebrar a festa de Cristo Rei. Como no canto do Salmo de hoje, 121, que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Lá está a sede da justiça. A sede da justiça lá está. Caminhemos, porque é o único lugar que tem a pureza e a inocência, é lá no Senhor. Paulo, na segunda leitura, diz: com alegria dai graças ao Pai, que vos tornou capazes de participar da luz, com a herança dos santos. Ele nos libertou do poder das trevas, nos recebeu no reino do seu Filho amado, por quem temos a redenção e o perdão dos pecados. Ele é Senhor de nossa vida, não porque não nos deixou pecar e nos fez purinhos e prontos para condenar os outros, mas Ele é Senhor da nossa vida porque perdoou os nossos pecados. Por causa dele todas as coisas foram criadas no céu, na terra, as visíveis e as invisíveis. Deus quis habitar nele com toda a sua plenitude, e por ele reconciliar consigo todos os seres que estão no céu, na terra, realizando a paz pelo seu sangue. Irmãs, irmãos, vamos ser cristãos ladrões, condenados, dizendo juntos ao pé da cruz de Jesus: o Senhor é o único que tem poder de reconciliar consigo todos os seres. E olha que essa reconciliação aqui não é só de pessoas com pessoas não, tá? Todos os seres que estão no céu e na terra, todos os seres, todo elemento criado, a vida criada da natureza, dos rios, dos mares, dos peixes, dos pássaros, dos insetos, a vida reconciliada, o sopro reconciliado no sopro do Deus vivo. Deus quis habitar nele com toda a sua plenitude e por ele reconciliar consigo todos os seres que estão na terra, no céu, realizando a paz pelo seu sangue. O fim último de todas as coisas, reconciliadas e em paz nele. Enquanto a igreja for a igreja de grupos ideológicos divididos, nós não seremos uma igreja de reconciliados. Enquanto a igreja for formada por grupos que se rivalizam mutuamente, se agridem mutuamente, se acusam mutuamente, a igreja não será uma igreja de banhados no sangue do Cristo, no sangue da sua cruz. Paremos de acusar o que o outro faz e convidemo-nos mutuamente uns aos outros a todos fazermos o mesmo e corajoso ato de confissão dos nossos pecados. Nós merecemos, para nós é justo. Senhor, realiza a paz pelo seu sangue, reconciliando esta igreja machucada e ferida pelas correntes ideológicas de Satanás que entraram dentro desta igreja, no poder dos argumentos das ideologias de todas as correntes, que faz de nós ladrões, condenados, malfeitores, que nos acusamos mutuamente e não confessamos o senhorio do Senhor e não nos apresentamos diante do seu sangue para dizer: lava-nos, reconcilia-nos no poder do seu sangue. Amém. Um domingo abençoado, uma semana abençoada, e que Cristo, pobre, humilhado, manso, humilde, sem o poder do insulto e sem o poder das armas, vença nossos insultos e nossas armas. Amém.